por tentar efetivar a proposta nacional estatista denunciada pela Carta de Testamento, você vê que Vargas atinge diversos setores. Ele atinge os setores da Cruzada Democrática, sabedores que eram os militares que eram associados ao UDN. Você tinha o lado que Vargas começa a denunciar os interesses das elites e das correntes políticas associadas aos Estados Unidos, e você tem a denúncia de Vargas aos interesses do imperialismo norte-americano nesse processo de impedimento à postura de uma política nacional estatista, a mesma política que efetivou a criação da Petrobras, a mesma política que, ao mesmo tempo, efetivou a criação do BNDE, ao mesmo tempo que, por conta das contingências e da agenda, infelizmente, dos setores liberais conservadores, obstáculo à criação da Eletrobras. Enfim, Vargas, por conta desse aspecto, ele, com a Carta de Testamento, ele faz a denúncia desses setores contrários a um projeto nacional, e ele, ao mesmo tempo, se mata. Vale lembrar também que, por conta dessas pressões que Vargas sofria, imagine no sentimento popular o caráter de potência. Poxa, Vargas, que trouxe tanto direito para nós, está envolvido nesse mar de lama? Será mesmo que o Vargas está envolvido nessa esparrela toda? E havia essa descrença. E fora isso, o papel que o PCB jogava nesse processo, porque o Comitê Central ele tinha deliberado com o Manifesto de Agosto de 50, que era a norma vigente, que o governo Vargas era um governo de traição nacional, que era um governo voltado aos interesses imperialistas. Ora, Vargas se mata, e com a leitura da Carta Testamento feita por João Goulart no Rio Grande do Sul e por todas as rádios em seguida, né, você vai ver uma mobilização da população. Imagine você, se você estivesse naquele período, com a mente não de hoje, mas com a visão daquele período. Imagine que você foi beneficiado pela legislação social de Vargas. Imagine que você teve o direito do acesso ao voto, o direito a uma educação minimamente pública, gratuita e de qualidade, e você vê essa pressão toda da mídia, a pressão do Jornal o Globo, da Tribuna da Imprensa, dos setores dos jornais oposicionistas, da Folha de São Paulo daquele momento, dos setores políticos que usavam-se da tribuna para poder denunciar o governo Vargas e fazer-se uma leitura à direita. E a população, inclusive você fazendo parte dessa população, você está sendo bombardeado com essa informação. No mínimo você vai ficar passivo. No mínimo você vai ficar, pô, que Vargas que eu posso confiar? Só que com a leitura da Carta de Testamento e com a comoção da morte de Vargas, a população sente, opa, eu fui traído nesse processo. Eu fui enganado. Verdadeiro era realmente Vargas com o projeto de nacionalista. Só que, infelizmente, essas pessoas tentaram atrapalhar essa marcha que Getúlio Vargas queria imprimir com o projeto nacional. E aí, meus amigos, vocês vão ver na leitura, inclusive é uma leitura que eu recomendo, que é um livro interessante que é organizado por uma historiadora chamada Ângela de Castro Gomes, que é uma historiadora da UF, que é chamado Vargas e a Crise dos anos 50. Inclusive, dentro de vários artigos, tem um artigo de um historiador que é realmente trabalhista, que é o doutor em História na UF, chamado Jorge Ferreira, que se chama O Carnaval da Tristeza, e ele dá a narrativa, nesse artigo, de como que as forças populares interpretaram a Carta Testamento. Até porque, uma vez que a população se sentiu traída, ela começa não só a ficar triste pela morte de Vargas, mas começa a ficar indignada com esse processo. Com o que vamos atingir? Vamos atingir os inimigos que Vargas falou na Carta de Testamento. E começam a depredar lojas associadas aos Estados Unidos, ou com símbolo norte-americano, ou com nomenclatura inglesa. Você tem a depredação de comitês eleitorais e sedes de partido ligados aos partidos de oposição a Vargas, até porque a eleição era em outubro de 1954. Você teve, inclusive, a depredação a tentativa de depredação da embaixada brasileira, embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a ponto de Lacerda, que tentou se refugiar na embaixada, vendo que não estava seguro, ele foge do país. E vale lembrar de forma irônica que muitos setores da direita, no golpe civil-militar de 64, fala aquela corrente botaria, Brizola fugiu de mulher, quando na verdade o Brizola fugiu vestido como um soldado da Brigada Militar, até porque ele tinha um forte relacionamento com a Brigada Militar quando o governador do Rio Grande do Sul, entre 59 e 62. E aí você vê que dizem que o Brizola era o fujão do processo, mas na verdade quem fugiu foi Carlos Lacerda.
Tanto que Carlos Lacerda era deputado federal naquele período, foi deputado federal eleito, e ele só volta no Brasil bem depois da eleição de JK, né, nesse processo todo. Ele foge do Brasil uma vez, volta no período antes da eleição de 55, e depois da vitória de JK, que tem o processo de pressão, né, popular, e aí ele se exila em Lisboa e volta. Na verdade, ele se exilou 2 vezes, o Carlos Lacerda, né? E aí, dentro dessa pressão e comoção popular, as tropas do exército vão tentar controlar, só que é uma situação incontornável em algumas cidades, como o próprio Rio de Janeiro, o Distrito Federal na época, vai durar até o dia 27 de agosto. São 3 dias de conturbação geral. As mobilizações no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul são os que mais se destacam como a reação popular contra os setores que articularam a derrubada de Vargas. E aí você tem o governo Café Filho. O governo Café Filho, ele dá uma orientação de cunho liberal, inclusive até a questão da regulação da economia, privilegiando a política cambial e ao mesmo tempo a abertura ao capital estrangeiro e a vinda das indústrias transnacionais que viriam no governo JK, foi feita pelo Café Filho através da instrução número 113 da SUMOC, ou Superintendência da Moeda e do Câmbio, se eu não me engano. Mas, de qualquer forma, até o mentor dessa instrução, que era o Eugênio Gouldim, tinha uma orientação claramente de direita, era ligada à União Democrática Nacional. Enfim, por conta disso, dessa orientação liberal, você tinha uma mobilização dos movimentos populares que eram contrárias a esse processo. Vale lembrar também que, ao mesmo tempo que Vargas foi morto, os jornais que eram de oposição a Vargas foram depredados. Uma delas foi a própria imprensa popular, se não me engano, do PCB. Eu vou até usar uma vaga lembrança de um grande companheiro do PDT chamado Manuel Valim, que na verdade era adolescente naquele período. Mais tarde ele faria parte da União da Juventude Comunista, um órgão de juventude do Partido Comunista. Ele fala que no momento que Vargas morreu, a população começa a depredar os jornais comunistas, além da tribuna da imprensa, claro. E aí o PCB, vendo que a sua linha política estava imprimida de forma errada através da Carta de Vargas, conclama a partir de um documento uma união dos trabalhistas com os comunistas, que geraria consequências mais tarde com que falaremos com a Declaração de Março de 58, que o PCB aposta numa agenda nacional reformista. E a partir desse processo, a gente vai criar todas as condições para a eleição de JK. Entender como é que há esse processo conturbado político, em que JK é eleito a presidente com o Jango de vice, e o PTB se comporta nesse processo.